algumas coisas são muito importantes para a nossa Techuvá. E no estudo da Parashat de Bereshit 43, algumas coisas não tiveram tempos, né, de ser estudadas, de serem comentadas em nossa Parashat no término do Shabat. Então hoje eu quero complementar um pouco mais o nosso estudo para a gente ter melhores condições de aproveitar a nossa Techuvá. No mundo de hoje, né, em nossos dias, nos tempos modernos, a espiritualidade, né, ela tem sido muito atacada, né, pelo modismo, pela ideologia, porque de uma certa forma a Torá acaba culpando e condenando alguns comportamentos, algumas atitudes, algum estilo de vida, né, que as pessoas estão tendendo a adotar para suas vidas, né? Nós sabemos o quanto isso é tóxico, o quanto isso sabota uma vida de uma pessoa, e a tendência natural de quem quer ter uma vida assim é caluniar, é falar mal, é ridicularizar alguém que queira dar um valor na sua espiritualidade, alguém que tenha fé em um Criador misericordioso, bondoso e justo, que criou o mundo, que criou os céus, que criou a terra, e até mesmo isso eles tendem a negar. E a Torá que foi nos dada pelo Criador como um presente à humanidade, e que algumas pessoas conseguem aderir e deseja seguir os ensinamentos da Torá, essas pessoas elas conseguem ter um pouco mais de sucesso na sua alma, no seu lado intelectual, no seu comportamento, na sua consciência e principalmente no coração. A Torá, ela é uma grande ferramenta para melhorar a raça humana nesse mundo. E as pessoas estão jogando isso fora, lamentavelmente. As pessoas estão ridicularizando a Torá, esse presente tão maravilhoso que o Eterno nos deixou. Então, esse comentário de hoje, que é uma continuação a Bereshit 43, é mais um complemento que pode nos ajudar na nossa autocompreensão, para que eu realmente saiba quem sou eu, não por julgamento das outras pessoas, não pelo ponto de vista das outras pessoas, né, pela opinião alheia, mas de mim para comigo mesmo. É muito importante que eu saiba quem eu sou. Foi até comentado que as pessoas, quando elas vão se descrever, você pergunta o que ela é, ela costuma usar a sua profissão, ela costuma usar alguma coisa que aconteceu na vida delas. Eu fui vítima de tal situação, de tal... Mas a pessoa não consegue se descrever como essência, como pessoa, como indivíduo. Ela consegue se descrever pela sua profissão, por alguma coisa que aconteceu, de onde que ela veio, onde que ela nasceu, o time que ela torce. Isso só nos mostra o quanto a identidade humana ela está atacada pelo sistema, ela está desvalorizada, né? E as pessoas estão se apagando, né? É uma forma de autoanulação isso aí. Por isso que é tão importante o estudo da Torá, porque a Torá, por mais que ele pareça ser um conjunto de livros religiosos, a Torá, ela traz a essência da humanidade, né? Ela traz a essência de uma vida humana como indivíduo e também da coletividade. Então a Torá trabalha muito para moldar o nosso caráter, a nossa percepção,
o nosso senso de amor ao próximo, o nosso senso de justiça, que é trazer relacionamentos saudáveis entre as pessoas. Na sociedade, os relacionamentos eles têm sido muito tóxicos, né? É uma pessoa sabotando a outra, é uma pessoa querendo ser melhor do que a outra pessoa, é uma competição onde nem no reino animal ela existe. Então tem muita desonestidade, tem muita ideologia, muita narrativa sendo usada em nossos dias simplesmente para destruir a imagem humana. Isso acontece através de religiões, de folclore, de cultura, de tradições, de modismos, de uma série de coisas. E por que as pessoas estão tão infelizes e as pessoas estão tão tristes? É justamente pela perda da identidade. Quando a pessoa perde a sua identidade, ela começa a se fantasiar de alguém que ela não é, a fazer coisas que a sua natureza não lhe propõe. E isso gera sofrimento, gera dor, gera dúvida, gera confusão. E gera pessoas maltratando pessoas. Então, a gente vai complementar a paraxá de ontem, de Bereshit 43, com mais esse pequeno shiur. Yosef e Yehudá. O que tem de diferente e o que eles têm para nos ensinar para que a gente possa moldar a nossa essência, o nosso caráter e a nossa vida possa melhorar e a gente consegue ter uma visão melhor de nós e das pessoas à nossa volta. Então, Yosef e Yehudá, eles são personagens muito importantes nessas parshiot que estamos estudando nesses últimos dias. Yosef, ele é conhecido como Yosef Hatzadik, ou Yosef o Justo. Ele está sempre pensando e falando sobre sua fé no Elohim de seus pais. Então esse é o principal trabalho, essa é a principal característica de Yosef. Yosef, ele passa o tempo todo lembrando do Elohim, tudo que acontece com ele lembra do Elohim de seus pais. Tem aquela situação da mulher de Potifar, que até então era seu dono, era o dono de Yosef. A mulher de Potifar, quando tenta seduzir Yosef, Yosef lembra da face de Yaakov. Yosef lembra de Elohim. E por conta disso, Yosef não peca. Ele entendeu que aquilo ali seria um pecado contra o Criador. Potifar, ele viu que o sucesso de Yosef era dividido em fé e em crença. Mas quais eram as crenças de Yosef? No que Yosef acreditava? Nós sabemos que Yosef, ele era um homem de tendas. Ele era um homem que passou grande parte da sua infância e da sua adolescência seguindo os passos de seu pai como um estudioso de Torá. Ele era um morador de tendas. Então, Yosef, devido à sua crença e à sua fidelidade com o Criador, isso livrou Yosef de muitos problemas na vida. Isso livrou Yosef de um outro destino que não seria o seu, da sua essência. Então Yosef, ele se tornou o governante do Egito, o governante da casa de Yaakov, que teve que se mudar para o Egito, e de muitas outras nações. E foi por causa da Torá, e foi por causa desse conhecimento que vem sendo transmitido desde Adão até o dia que Moshe escreveu a Torá, é que Yosef, ele teve tanto sucesso na vida dele. Yosef, ele entendia que o Criador agia através dele. Então essa é mais uma característica daquela pessoa que consegue perceber o Eterno agindo através de si mesmo, através de atos de justiça, de amor. Ele enxerga Elohim em tudo. Yosef tinha sonhos, não porque traria alguma vantagem especial para ele, mas porque os sonhos são mensagens do Criador. Vamos lembrar que Yosef, ele revelou primeiro os sonhos do mordomo, do mordomo do vinho, que serviu o vinho para o faraó,
e depois ao padeiro. E por fim, a cereja do bolo, Yosef, ele revela os sonhos de Faraó. E ele ainda fala que a verdadeira interpretação dos sonhos não pertence a ele próprio, mas pertence ao Criador. Então essa era a mentalidade de Yosef. Agora, por que Yosef era assim? É porque Yosef conhecia a si mesmo. Ele não se perdeu da sua essência. Ele tinha conhecimento da sua essência. E tudo aquilo que acontecia com ele, ele tinha total discernimento, ele tinha total conhecimento, ele não tinha nenhuma confusão, que é o que não acontece com as pessoas no mundo. As pessoas estão se tornando egoístas, egocentristas, vaidosas, competitivas, destruidoras. As pessoas se sabotam e sabotam as outras pessoas simplesmente porque elas não sabem quem são elas mais. Esse entendimento de mundo faz com que Yosef console seus irmãos e diga para eles não se culparem pelo que aconteceu. O que Yosef está falando para os irmãos dele aqui? Qual era o entendimento de Yosef? Isso vai ser falado em Bereshit 45:8. Eis que vocês não me enviaram aqui, mas foi Elohim. Como que Yosef poderia ter ódio, raiva, rancor e desejo de vingança contra seus irmãos que o jogaram num poço, o afastaram de seu pai amado, o venderam como escravo, e ele passou tantos anos sofrendo no Egito? Por que Yosef não criou um ódio, um desejo de vingança contra seus irmãos? Simplesmente porque Yosef, ele sabia que aquilo ali era o agir do Criador. Isso, por outro lado, acaba sendo muito perigoso. A pessoa ter esse ponto de vista acaba também sendo muito perigoso. É por isso que o conhecimento da Torá, o discernimento, o senso de justiça de uma pessoa, a humildade, tem que estar presente na fé. O que temos visto é que muitas pessoas têm buscado pela Teshuvá. Muitas pessoas têm buscado pela fé de Abraão, Isaac e Jacó. Mas essas pessoas acabam se tornando soberbas, donas da verdade. Elas perdem a humildade. Elas têm a crença no Elohim de Israel. Elas começam a divulgar isso. Mas elas começam a usar isso para vingar, para atacar, para ter razão, para serem presidentes da verdade e acabam fazendo muita lachonará. Então isso, por outro lado, acaba sendo muito perigoso. Se Elohim é o autor de todos os eventos, o que acontece com o livre-arbítrio? E a responsabilidade de cada pessoa? Será que nosso livre-arbítrio é escolha elohímica? Claro que não. Os irmãos eram realmente inocentes por vender Yosef como escravo? E será que Yosef perdoar o que os irmãos fizeram com ele? Será que isso também era correto? Será que eles não eram culpados de ter vendido Yosef como escravo? Ou será que Elohim está em tudo e o livre-arbítrio não existe? Quando eu começo a ter uma consciência verdadeira sobre livre-arbítrio, vontade elohímica e permissão elohímica, eu começo a ter condições e capacidade de fazer as minhas escolhas, de eu entender se o que eu estou fazendo, se o que eu estou escolhendo, o que eu estou pensando, o que eu estou falando é uma escolha da permissão elohímica ou é parte da vontade elohímica e eu estou dentro desse plano. Se eu não me conheço, com certeza eu vou ter problema nesse sentido. Mas se eu me conheço, eu vou caminhar com Elohim, por mais que as coisas deem errado, no final, para Elohim vai dar tudo certo. Por mais que a descida de Yosef ao Egito fosse parte de um projeto celestial, isso não inocenta os irmãos por suas escolhas e ações. Eles cometeram um erro muito grave, um pecado muito grave, que foi vender o seu irmão como escravo. Inclusive esse é um dos pecados, né, dos 10 ditos ou 10 mandamentos, né? Tudo é pelo grande nome do Criador, mas ao fazê-lo não se pode renunciar à própria responsabilidade ou à responsabilidade de outras pessoas. Isso vai ter consequência.
Por mais que até alguma coisa errada que nós escolhemos fazer, como foi o caso dos irmãos de Yosef, e aquilo coopere para os planos elohímicos, isso vai trazer consequências. Isso poderia ser feito de muitas outras maneiras que não levasse eles ao pecado de vender o próprio irmão. Mas eles escolheram dessa forma. E isso acabou contribuindo para que os planos de Elohim se concretizassem. Mas poderia ter tido outros caminhos para que isso acontecesse. Então nós falamos de Yosef, um pouco de Yosef. Que Yosef era um homem elohímico, era um homem de tendas, era um homem voltado para a espiritualidade. Agora Yeudá, o que Yeudá representa dentro desse contexto, nessa nossa parashat? Yeudá, ele nunca fala sobre Elohim. Então quando você vai escutar alguma coisa de Yeudá na Torá, você não escuta Yeudá falando qualquer coisa a respeito de Elohim. Yeudá nunca fala sobre Elohim. Ele, o tempo todo, age por responsabilidade pessoal. Essa é a característica marcante de Yeudá. Ele tem responsabilidade pessoal. Ele teve a coragem de se levantar e dizer: eu fiz isso, eu assumo a responsabilidade, eu pago o preço, mas não sou escravo dos meus erros e sou rei em honrar Elohim. Então, aqui é um breve resumo de Yeudá, o homem que assume responsabilidades, o homem que assume riscos, ele paga. E por isso ele honra o Criador. Yeudá, em suas ações, em suas atitudes, ele é melhor que a sua palavra. Ele é muito melhor em atitudes do que na fala. No momento mais difícil dos problemas, é ele quem se apresenta disposto a arriscar tudo para resolver. Ele até pode abrir mão de sua própria liberdade e se tornar um escravo de Tsefanar Panear, de Yosef, para garantir que Binyamin possa retornar em segurança para seu pai. Yeudá é rei de suas escolhas, não escravo delas. Já Yosef, ele não é rei de suas escolhas. Ele está o tempo todo preso em suas escolhas, ele está o tempo todo dependendo de outras pessoas em relação às suas escolhas. Já Yeudá não. Yeudá é rei de suas escolhas, mas não é rei de suas palavras. Yosef é rei de suas palavras, mas não é rei de suas escolhas. Yeudá, o homem de responsabilidade pessoal, confronta Yosef, o homem Elohim. Então eles são opostos. Isso não deixa de ser uma guerra espiritual. Então, Yosef, ele tinha uma função no reino aqui no mundo, e Yeudá tinha uma outra missão, totalmente diferente. Acontece que os dois, no contexto da história de Yosef e de Yeudá, os dois contribuem para o reino elohímico com as suas diferenças. Isso aí nos traz uma informação importante. Cada pessoa, cada indivíduo, ele é importante para o reino. Você é importante para o reino. Se outra pessoa tem uma característica que você admira, mas você não consegue ser ou imitar ou aprender como aquela pessoa faz o que ela faz, isso não é nenhum problema para Elohim. Isso não é nenhum problema para o reino. Você também é usado e você faz parte dos planos elohímicos com as suas características. Então, Yeudá, ele é um homem de responsabilidade pessoal, e isso confronta o homem Yosef, o homem elohímico. E isso não deixa de ser uma guerra espiritual. Yeudá é quem vence essa disputa. É justamente os atos de Yeudá que mudam todas as histórias. Foi a escolha de Yeudá que mudou a história de Yosef, que podia até estar morto. Agora, Yeudá novamente, ele está sendo decisivo nos destinos de todos eles. Então essa é uma característica, uma pessoa que faz escolhas, e essas escolhas que essa pessoa faz, ela influencia a vida de outras pessoas. Então Yeudá é quem vence essa disputa da diferença entre Yosef e Yeudá. Ele resolveu o litígio, e sua iniciativa de responsabilidade pessoal garantiu que o plano do Criador se concretizasse na vida de Yosef, e isso também reverteu em efeitos positivos na casa de Jacob.
Aprendemos que o Criador age através de nós quando assumimos a responsabilidade por nossas próprias ações. Por outro lado, Yosef é um tzadik, Yosef é um justo, um homem espiritual, e ele comanda bem a casa de Potifar e o Egito do faraó. O faraó só não queria que ele comandasse a própria casa. Ele não gostaria de um tzadik comandando o seu negócio, a sua própria casa. E por Yeudá, que é a linhagem real davídica, né, do nosso rei Davi, descende. É a linhagem de Machia, é a linhagem monarca da Torá. Então é por Yeudá que a linhagem real davídica descende. São eles que assumem responsabilidades. Yeudá, porém, não seria tão eficiente como líder espiritual. Yeudá não tinha nenhum talento para ser um líder espiritual. Yosef, para essa área, ele tem melhores atributos. Lembrando que não importa quanto esforço ou escolhas ele tenha feito, a força de suas habilidades sozinhas não lhe renderam nenhuma vantagem, mas sim sua emuná. Então, Yosef podia ter várias atitudes, várias ações, que o que ele fizesse, que os seus atos não seriam tão fortes como suas palavras. E o que valeu para Yosef foi sua emuná ao Elohim de seus pais. Um líder, Yosef, um líder espiritual, sempre vai reconhecer que Elohim é o autor final de todo o meu sucesso e prosperidade alcançada. Muitas pessoas se apegam ao estilo místico de alcançar resultados como Yosef. Tem pessoas que tudo que ela vai fazer, toda guerra que ela vai lutar, ela quer espiritualizar, ela pensa que oração vai resolver, ela pensa que jejum vai resolver aquilo, e nem sempre é assim. Muitas lutas, muitas guerras, muitos problemas, muitas batalhas na vida, elas são resolvidas através de atitudes, de ações, e não por orações. É bom orar, é bom, as nossas tefilot são muito importantes, o jejum é muito importante, tzedakah é muito importante, mas não coloque todas as fichas apenas na tefilá. Procure agir com justiça, com mansidão, agir com clareza, com sabedoria, busque o conselho dos sábios, busque a aprovação dos justos, e Elohim vai abençoar as suas ações e as suas tefilot. Numa guerra, preferem orar ou esperar por sonhos. Então, muitas situações, para acontecer nas nossas vidas, não adianta você ficar orando e esperando por sonhos e por revelações. Então, numa guerra, muitas pessoas preferem orar ou esperar por sonhos reveladores do que pegarem armas e lutar contra inimigos ferozes. Você acha que o seu inimigo, uma oração, um jejum, uma adoração, você acha que alguns inimigos eles vão se importar com isso? O que eles vão se importar é com a espada, é com a flecha, é com o armamento que você está. Então nós temos que entender o que é a guerra de Yosef, que é uma guerra espiritual, e a guerra de Yeudá, que é uma guerra física. E nós podemos juntar os dois em uma só personalidade. Aproveitar um pouco de um pouco de outro, e aplicar isso em nossa techuvá, usar essa sabedoria em nossa techuvá. Eles imaginam que se Elohim me ama e quer me usar, e Ele quer nos salvar, então que venha um milagre. E gente que fica só esperando milagres, gente que fica só esperando por revelação, gente que fica esperando que a oração seja uma ação. É como diz o nosso Rabino Limud Ben Yaakov, oração sem ação é enganação. Em certos momentos da vida, esperar por intervenção milagrosa e elohímica é o mesmo que deixar de crer em Elohim. Eu vou até repetir de novo essa frase aqui, para você firmar bem esse pensamento e você tomar muito cuidado com isso. Em certos momentos da vida, esperar por intervenção milagrosa elohímica é o mesmo que deixar de crer em Elohim. Elohim deseja
que muitas vezes seus milagres dependem de nós, das nossas atitudes, da nossa escolha, das nossas ações. Então ele não vai intervir, ele vai esperar você fazer o milagre acontecer. Temos que fazer tudo que está à nossa disposição e é isso que o Criador quer de nós. Precisamos misturar Yehudá e Yosef. A vitória através de nossa luta é a vitória de Elohim. Esse é o grande milagre. Yosef era um homem de tendas, uma alma elevada. Ele precisou aprender a ter iniciativas e que os desígnios espirituais pudessem se manifestar no mundo físico através dele, através de suas ações. Então não adianta só esperar por milagres, por intervenção elohímica, por sonhos. Yosef teve que agir um pouco como Yehudá para que as coisas dessem certo na vida dele. Yosef era um homem de tendas, uma alma elevada. Ele precisou aprender a ter iniciativa e que os desígnios espirituais pudessem se manifestar no mundo físico através dele. Yehudá assumia riscos e responsabilidades, ou seja, Yehudá já não era um homem de ficar nas tefilote. Ele era um homem de assumir riscos, de tomar atitudes. Isso é uma característica de líder, ter responsabilidade, ter iniciativa. Ele era capaz de enxergar através de suas realizações e ele estava então dentro do agir elohímico. Misturar a personalidade de Yosef e Yehudá pode ser até perigoso quando existe uma falta de sabedoria, quando existe uma falta de fidelidade com o Eterno. São dois poderes muito grandes, tanto o poder da oração, do estudo nas tendas de Torá, os sonhos, a espiritualidade. Muitas pessoas são destruídas pela espiritualidade. Muitas pessoas se anulam pela espiritualidade. Elas começam a se achar que é um Elohim. Elas começam a se confundir. Elas começam a se achar superiores a outras pessoas. Isso é uma idolatria, é uma rebeldia. E elas fazem isso com a maior das boas vontades, das boas intenções, com a maior educação, e falam do Criador e adoram. Mas são pessoas que se tornam destrutivas. Quando uma pessoa espiritual se torna um político, por exemplo, ela tem poder espiritual, ela tem conhecimento, ela tem domínio, e ela consegue dominar pessoas através das crenças dessas pessoas que confiam nela. Essa pessoa com essa personalidade dupla, um pouco de iniciativa de Yehudá, interesseira, não é o caso de Yehudá, mas é quando uma pessoa ultrapassa essa característica. Então essa pessoa com essa personalidade dupla pode aprender a não ser tão grata à vontade elohímica. No lugar de influenciar pessoas a se tornarem fiéis à kadoshidade e à justiça, ele pode passar a tomar decisões por elas e achar com a confiança absoluta e inabalável de que essas escolhas são a vontade do Criador, quando são, na verdade, exclusivas vontade dela. Mas ela começa a falar em nome do Criador. Isso é muito perigoso. Invocar Elohim para justificar suas próprias ações, pois quando isso acontece, muitos estão fadados a sofrer com o resultado. Nossa resposta às nossas próprias escolhas não deve ser por que Elohim me disse aquilo, por que tal revelação, por que tal sonho, mas sim eu estou assumindo a total responsabilidade, certa ou errada, daquilo que eu escolhi. E não jogar a culpa na revelação elohímica. Foi Elohim que me mostrou, foi Ele que me falou, teve um sonho. Quando na verdade isso foi uma escolha sua. Nossa resposta aos nossos sucessos, no entanto, deve ser: bendito é Elohim, pois essa vitória é dele e não minha. Então essa é a diferença entre Yehudá e entre Yosef. E se a gente consegue fazer uma boa mistura de um e de outro,
com fidelidade ao Criador, com humildade ao próximo, e você se conhecendo melhor, e você se moldando, você consertando aquilo que te atrapalha na sua elevação, na sua Kedushá, e você consegue fazer um bom uso tanto das características de Yosef como de Eldar, aí sim a sua Teshuvá está caminhando para a direção dos céus. Shalom, shalom. Todá.